asteroide enorme está prestes a passar perto da Terra nas próximas horas. Ele tem o tamanho de um ônibus e é conhecido como 2023 BU. A rocha espacial vai passar rapidamente pelo extremo sul da América do Sul, logo após as 9 horas da noite, daqui a pouco, pelo horário de Brasília. A expectativa é de que o asteroide fique a 3.600 quilômetros do nosso planeta. Senhor, paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Bem, queridos, eu observando aí um vídeo dessa semana que aconteceu dia 26, achei por bem fazer esse vídeo e trazer a narrativa mediante as Escrituras. Os homens têm usado a ciência para o mal. A ciência da evolução, a ciência de Darwin, da teoria da evolução, enfim, a ciência daquela que distorce a verdade de Deus, pois o próprio Deus tem a sabedoria do homem como loucura, porque não anda segundo a sua palavra, ok? Então eu vendo essa matéria, esse vídeo essa semana, até na verdade foi hoje que eu vi, eu decidi então fazer um vídeo e mostrar isso perante as Escrituras. Vocês têm observado e visto muitas passagens de vários meteoros sobre a nossa atmosfera, sobre a Terra, vários. Se cogitou em várias matérias falando sobre até mesmo se houver uma colisão de desaparecer toda a humanidade, como assim aconteceu no tempo dos dinossauros, ok? E não é a primeira vez que passa meteoros raspando a Terra, como dizem eles, como diz a própria ciência. Eles dão até metragem, quilômetros que passaram, próximo da Terra. E esse que passou essa semana, dia 26, se eu não me engano, ele passou a 10 mil quilômetros da Terra. Então para eles passou riscando a Terra. E realmente é perto. E eu quero falar para vocês nesse vídeo, deixar a matéria logo após para vocês, mas eu quero antes deixar a mensagem daquilo que está nessa escritura. Primeiro que eu anuncio o fim pelas Escrituras. Eu falo do fim do mundo pelas Escrituras. O próprio Deus diz: eu anuncio o fim desde o princípio e farei toda a minha vontade. E já está revelado para nós. Não tem nada em oculto, não precisa descobrir nada, não precisa ir atrás do cientista, não precisa nada disso aí. Está tudo escrito o que vai acontecer. Só que eles distorcem, usando a ciência no caso, a sabedoria do homem, eles distorcem a verdade de Deus. Não, isso é quase que impossível acontecer, isso não vai acontecer, temos que estar preparados, mas enfim. Ao mesmo tempo que eles falam que vai acontecer, eles falam que não vai, que não devemos temer. É claro que isso é uma narrativa para não trazer pânico à população. Essa é a verdade. Esse é um meio de passar a informação sem trazer o pânico. Mas Deus fala claramente o que vai fazer, o que vai acontecer. O nosso Deus e Pai nada deixa em secreto aos seus filhos, aos seus profetas. E Ele tem nos revelado tudo o que vai acontecer. E por isso eu quero ler para vocês a mensagem da Escritura, pois muitos não lê. Mas eu vou ler para você, ok? Sinais do fim. Essa matéria que está passando aí, nós já sabemos que vai acontecer. Cedo ou tarde, amanhã ou depois de amanhã, não sabemos o dia, mas vai acontecer. Mas já foi falado. Mateus 24, e eu vou ler aqui Mateus 21. Mateus capítulo 21, verso 25. Não é o homem, não é ciência. Esse aqui é Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, o teu Criador, ok? Olha o que diz aqui no capítulo 21, verso 25 a seguir. Olha só o que diz. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas e na terra. Então haverá sinais. Tá aí, sinais.
Prosseguindo. As nações permanecem ou permanecerão desesperadas, com medo e terrível estrondo do mar. 26. Muitas pessoas, olha só que nós estamos só no princípio de dores. Olha só o que diz aqui. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estarão sobrevindo ao mundo. As pessoas vão ficar desesperadas, pois os poderes do espaço sideral se abalarão ou serão abaladas. Então, irmãos, a coisa vai ficar feia. A cada dia vai se intensificar o que você está vendo aí, os cataclismas, os furacões, as chuvas cada vez mais torrenciais, ventos, miniciclones, ciclones. A temperatura do sol se aquece, abaixa, esfria, aquece. Há um gráfico que sobe e desce, porque o homem diz: há um aquecimento global, há um aquecimento sobre a terra, por isso, por aquilo. Então aqui Deus está mostrando que o homem se contradiz. Há um alto e baixo, há um gráfico que sobe, abaixa. A narrativa não bate com a dos homens. Então uma hora vai estar quente demais. A palavra até fala que o sol vai abrasar os homens. O sol vai matar os homens de tanto calor que haverá sobre a terra. Está escrito. E eu gostei muito do versículo que eu achei aqui, vou deixar para vocês, que quando o Senhor criou a terra, diz que ela sem forma e vazia, não é assim? E aí Deus deu forma para ela, não foi? Só que houve o pecado, aí Deus tem o seu plano em acabar, em desfazer. E já anunciou o fim. Anunciou o novo céu, nova terra, e vem pregando o evangelho, a palavra, e nos mostrando que haverá o fim desse mundo. E eu achei interessante esse versículo. Eu achei muito interessante esse versículo porque, assim como foi no princípio, né? A terra sem forma e vazia. E havia trevas. Aqui Jeremias está relatando algo interessante que vai acontecer depois de todos os cataclismas. Você deveria ler o 4, Jeremias 4, 23, mas pode ler o capítulo todo. Mas eu vou ler só o 23. O que ele viu? Olha o que Jeremias viu. Então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Quando eu li esse versículo, eu falei, mas acho que eu li tantas vezes a Escritura, várias dezenas de vezes, e eu fiquei pensando, mas eu nunca vi esse versículo. E quando eu comecei a meditar, falei, mas deve ser o escritor, alguém colocou errado aqui, Jeremias 4, 23, isso aqui é em Gênesis. Não, mas não é. Eu fui ver o contexto. O texto e o contexto. Aqui está falando da volta do Senhor Jesus, o fim do mundo. Então eis que eu olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Aqui Jeremias está vendo o Apocalipse, os cataclismas, as 7 trombetas, os 7 selos e os ais que estão acontecendo sobre a face da terra. Então Jeremias está mostrando. Lucas, o Senhor Jesus revela tudo o que vai acontecer. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, e as nações vão ficar perplexas do que vai estar acontecendo. Porque assim eles dizem, não tem perigo isso, não tem perigo aquilo, mas vai acontecer. E eles vão dizer que é o acaso da natureza, mas não é a natureza. Não é o clima, não é aquecimento global, não, é Deus. No vídeo passado que eu fiz agora há pouco, eu falei sobre que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas, as chuvas, os ventos, tempestades, terremotos, peste, tudo está no controle de Deus. Tanto que está escrito, e eu falei lá no vídeo passado, que não morre um passarinho sem que Deus saiba. E não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Tudo está no controle de Deus. Eu falei sobre isso. Então, todas essas coisas que estão acontecendo aqui, em Mateus 24, Mateus 21, nas cartas dos apóstolos e no Apocalipse, está no controle de Deus. Olha só aqui, Mateus 24, 29. Agora eu tinha lido Lucas 21, Jeremias 4, 23. E agora eu vou ler aqui para você Mateus capítulo 24, verso 29.
imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. É o que vai acontecer. Você está preparado para isso? Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer, não sabemos. Isso aqui são os sinais que irão acontecer dos juízos de Deus. Então, meu querido, é necessário que você estude essa escritura. Não se deixe enganar por falsos profetas, falsos mestres, ou ideias errôneas que trazem a você para te enganar. É necessário que você estude as escrituras. E dentro desses versículos que eu trouxe para vocês, eu quero continuar aqui para me falar sobre. Eu falei sobre a matéria que está aí na mídia. Pode procurar no Olhar Digital, na Record News, enfim, se você colocar no Google e puxar aqui o meteoro de 2023, agora que passou essa semana passada, então você já vai ver o que eles vão falar. Só que eles falam que não tem perigo, que não sei o que lá, que há muitos anos passa raspando, não tem, mas vai haver o dia que vai acontecer, porque aqui não é o cientista falando, aqui é Deus falando, aqui é o Senhor Jesus falando, aqui é o Pai falando, alertando a sua igreja, ok? Apocalipse capítulo 8, vamos ver esse meteoro que vai vir sobre a terra, essa estrela. Nós falamos meteoro, uma pedra gigante, né? No sentido agora literal. A palavra fala sobre uma estrela. É uma estrela. Vamos lá? Apocalipse capítulo 8, verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e precipitou do céu uma grande estrela, ardente em chama. Olha, olha o meteoro aí. Como tocha, ardendo em chama, como tocha, e sobre 1/3 dos rios da fonte das águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga. E multidões morreram pela ação nefasta das águas, que foram envenenadas. Verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como 1/3 da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 delas se escureceu completamente. Assim 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Bem, aí está. Sinais que vão acontecer sobre toda a humanidade, de leste a oeste, de norte a sul. Isso acontecerá sobre toda a face da terra, meu querido e amado irmão. Nenhum dos seres humanos escaparão, se estiverem vivos nesse dia e nesta hora, sobre esses cataclismas que hão de acontecer sobre a terra. A palavra diz que as estrelas vão cair como figos verdes. Terrível. Cairão como figos verdes. Não é só um. As estrelas do céu. As estrelas. É no plural. Muitas. As estrelas do céu cairão como figos verdes. Não é só uma. São várias. Várias estrelas cairão como figos verdes. Ok? Aqui é a matéria que está passando aí nas mídias, nos portais de notícia. Passaram e estão aí já editados e colocados para você ver a realidade desses fatos. O que nós trazemos da mídia lá, dos jornais, dos fatos, nós trazemos para a realidade que vai acontecer, e da Bíblia, que não é ficção. Por isso que eles já têm trabalhado a mente do ser humano, da humanidade, do que aconteceu, daqueles que já estão passando perto, raspando a terra,
para que quando acontecer, bom, nós já tínhamos avisado, então o impacto psicológico não vai ser tão grande daquilo que vem acontecer sobre a humanidade. Não, nós já sabíamos, já passou um tal ano, 2000, 2018, 2019, agora 2023, passou de novo raspando. Então, quando acontecer de fato, e vai acontecer, porque isso vem da parte de Deus, vem da Bíblia, está escrito que vai acontecer, então as pessoas não terão aquele impacto tão, né? Porque haverá milhares e milhares de mortes. As águas, haverá um caos. As águas se tornarão amargas, as pessoas vão morrer devido ao contato dos gases do meteoro ou da estrela que cair. Peixes vão morrer, homens vão morrer. Então haverá um grande pânico, na verdade. Haverá, não tem como fugir do pânico. Não podemos florear uma coisa que não é floreada, colocar flor onde não tem flor. É a realidade, vai acontecer. Olha só, sinais do fim. Fotos mostram asteroide, o nome dele é 2023 BU. Fotos mostram o asteroide 2023 BU quando passou raspando pela Terra. Isso aqui é do portal Terra, ok? Na quinta-feira, dia 26, mês 1 de 2023. O asteroide 2023 B1 fez a sua aproximação máxima da Terra. Ficou mais próximo da superfície do que da órbita dos satélites geoestacionários, ok? Nesta quinta-feira, dia 26, o asteroide 2023 BU se aproximou do nosso planeta. A rocha espacial mede cerca de 3,5 a 8,5 metros. É de 3,5 metros a 8,5 metros. É a projeção da extensão do meteoro. Ok? E ele também orbitou em nosso planeta a 10 mil quilômetros. Bem pertinho aí. Ele passou a 10 mil quilômetros, passou raspando. Teve outro que passou 9 mil, né? De altitude. Irmãos, eles sabem. Os cientistas sabem. Os homens sabem. A ciência sabe. Só que eles não se dobram à verdade das escrituras. Eles não creem na escritura. Até falam que a escritura é discurso de ódio. Porque se fala a verdade de Deus, a lei de Deus, imutável, eterna, que ele não vai mudar. Então a ciência não aceita as regras e as leis de Deus. Por isso eles confrontam com suas ideias humanas, carnais e perecíveis. Eles não aceitam a verdade da Escritura como verdade real. Mas alguns falam até mesmo que as Escrituras, como disse o Jô Soares, o falecido Jô Soares, disse que as Escrituras é um conto de fábulas. Um colégio que é, por exemplo, vamos dar um exemplo, nos Estados Unidos tem estados onde você tem que ensinar, junto com a teoria da evolução, tem que ensinar a teoria chamada criacionismo, se eu não me engano. Né? Que é religiosa, que Deus criou a Terra. É, porque, mas inclusive a teoria do Darwin não diz que Deus não criou, né? É apenas uma coisa que chama-se teoria hoje em dia por chamar, porque na realidade é uma teoria mais do que provada e comprovada. Não é perigoso um Estado que determina que a criança tem que aprender um conto de fadas, que conta em que dia foi criada a Terra, quanto tempo durou, tá. Não é uma coisa meio Mas absurda? você está chamando isso de conto de fada? Tô. Ah, tá bom. Não, só para saber. Porque você acha que realmente teve Não, Adão e Eva? Eu não obedeço a escola que eu não confio. Tá lá já. Deve estar lá a currícula. Deve estar se arrependendo muito porque não deu crédito a muitos que foram entrevistá-lo e pregaram a mensagem do Evangelho para ele. Mas ele tinha como um conto de fadas a Escritura.
Os cientistas da mesma forma. Eles creem no Darwin, um humano que morreu, que também já está lá, naquele lugar juntamente com o rico mau. E eles distorceram a verdade de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, essas pessoas, a ciência, elas creem em tudo. Eles creem no Lúcifer, eles creem nos satanistas, eles creem nos espíritos, eles creem em tudo, nos deuses gregos, eles creem nos deuses egípcios, mas eles não creem no Criador. Eles não creem em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Não, eles não creem. Eles não creem na Escritura. Eles creem somente naquilo que eles querem acreditar, dando ouvido a espíritos enganadores, que se diz ser até mesmo ETs, extraterrestres, espíritos evoluídos, que reencarnaram, Dr. Flitz, enfim, essas coisas terríveis. Eles creem em tudo essas coisas. Eles creem em ET, eles creem em seres de outros planetas, mas eles não creem na palavra de Deus, direcionado por esses espíritos enganadores. Por isso, querido e amado irmão, eu peço a você que leia essa Escritura. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus fé. A palavra diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Deus agrada em dar. Amém? Então, irmãos, eu deixo esse vídeo para vocês, eu deixo a matéria para vocês refletirem do caos que no dia de amanhã chegará da parte de Deus. As 7 trombetas serão tocadas, 7 trombetas serão tocadas, elas soará e o caos virá. Os 7 selos, Jesus morreu, ressuscitou e agora ele está abrindo os selos, abrirá os selos do Apocalipse. Essa é a verdade. Os ais, enfim, tudo aquilo que está na Escritura vai acontecer. Ok? Então, meu irmão, leia a Escritura. Peça perdão ao Senhor dos teus pecados. Tenha Ele como teu Deus e Pai. Peça a Ele como Pai o perdão dos teus pecados no nome de Jesus, o Cordeiro dele que tira o pecado teu, que tira o pecado do mundo. Clame, busque no nome de Jesus. E o Pai vai te ouvir no nome de Jesus, do seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar a eternidade, ao qual Jesus comprou com seu sangue, comprou com a sua vida, derramado na cruz do Calvário. Ele comprou para você e deu a você de graça, e nesse tempo da graça, ok? Receba essa dádiva da salvação na sua vida. Compartilhe aos seus amigos, irmãos e familiares e ao seu próximo, mostrando a verdade daquilo que você também creu e recebeu, e assim possa muitos serem salvos do fogo eterno, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.
asteroide enorme está prestes a passar perto da Terra nas próximas horas. Ele tem o tamanho de um ônibus e é conhecido como 2023 BU. A rocha espacial vai passar rapidamente pelo extremo sul da América do Sul, logo após as 9 horas da noite, daqui a pouco, pelo horário de Brasília. A expectativa é de que o asteroide fique a 3.600 quilômetros do nosso planeta, o que pode ser considerada uma passagem bem perto da Terra. E para saber mais detalhes sobre essa passagem, a gente conversa agora com o divulgador científico Pedro Palota. Pedro, boa noite. É um prazer falar com você novamente. Bom, eu estou dizendo aqui que daqui a pouco mais de uma hora, um asteroide vai passar bem pertinho da gente. É motivo de pânico? Boa noite, Renata. Bom falar com você novamente para falar sobre ciência e espaço. Bom, esse caso é bastante interessante porque esse asteroide foi descoberto há pouquíssimos dias e isso tem acontecido com uma certa frequência. Hoje tem muito mais gente olhando para o céu. Isso foi um astrônomo amador que encontrou, por sinal. Existem vários programas governamentais da NASA e outras agências para estudar esses objetos que ficam, esses corpos celestes que ficam em órbita da Terra. E órbita do Sistema Solar como um todo, que possam passar pela Terra. Nesse caso do 2023 BU, ele não é um asteroide muito grande, né? Se a gente parar para pensar, ele tem por volta ali de seus 8 metros por 3 e pouquinho, não é dos maiores que a gente está acostumado a ver passar por aqui, mas o que é interessante nele é que é um dos mais, a passar mais próximo do planeta, né? 3.600 quilômetros, é uma distância pequena, mas não existe risco de colisão. Isso é uma coisa importante da gente tranquilizar as pessoas, né? A gente sempre ouve essa conversa de que vai passar raspando e que pode impactar. Não pode, porque a forma como ele vai passar pelo planeta não permite isso. Mas não deixa de ser importante a discussão sobre como isso pode afetar a nossa vida. Afinal, nós seres humanos só estamos aqui porque os dinossauros não tinham um programa espacial para poder impedir o asteroide que acabou ajudando a extingui-los, né? Então, isso é algo que a gente sempre tem que ficar de olho, porque um asteroide hoje, um meteoro que entra na atmosfera e colide com algum lugar, alguma cidade, por menor que seja, faz um estrago enorme, pode fazer um estrago muito grande.